Oi pessoal, boa noite. Aqui é a professora Maria de Fátima, de Filosofia. Eu fiquei de gravar uma aula para vocês, já tem bastante tempo. Minha intenção era ter enviado essa aula no começo das férias, mas férias são férias, a professora estava cansada, teve as festas de fim de ano e algumas questões familiares, tive que viajar, então estou gravando finalmente agora. A ideia dessa aula são as 4 aulas referentes à matéria do quarto bimestre, é oferecer para você a explicação que não foi possível durante as aulas, né? A gente estava meio correndo e essas matérias não caíram na prova, né? A não ser, porque a gente não teve prova, a não ser prova de recuperação, mas eu dei uma aula explicativa. Então agora, para todo mundo que não participou, né? Eu que teve, não ficou em recuperação, eu vou dar uma explicação das aulas. Então a primeira aula, o assunto do quarto bimestre foi política e trabalho, né? A primeira aula fala sobre o que é política, tá? Então, o que é a política? A política é uma parte da filosofia, né, chamada de filosofia política, que ela vai estudar o quê? O fenômeno político no Estado. Então, tem aí dois conceitos. O que é político e o que é Estado. O que é político? Político ou política é um adjetivo que diz respeito àquilo que trata do poder. Então, uma transação política é uma transação que envolve alguma negociação de poder. O que quer dizer isso? Poder. Poder é conseguir fazer com que outras pessoas façam aquilo que você quer. Na medida que você consegue que uma pessoa realize o que você quer, você está exercendo alguma forma de poder sobre ela. Pode ser um poder coercitivo, ou seja, baseado na força, ou pode ser um poder diplomático, baseado no convencimento, na argumentação. E essa forma de fazer política através da argumentação, do convencimento, é a forma política que surgiu na Grécia Antiga. Então, a nossa moderna democracia, ela tem origem na Grécia Antiga. Surgiu em Atenas, né, mais ou menos no quinto século antes de Cristo. E o que queria dizer fazer política naquela época? Os gregos eram um povo desenvolvido para a época. Eles tinham comércio, eles tinham navegação, eles tinham uma estabilidade militar. Então eles tinham conquistado um estado de coisas muito equilibrado, muito confortável. E aí eram pessoas poderosas, né? Tinha fartura, tinha abundância de víveres e de meios para defesa. Então, nessa situação, não tinha mais por que se submeter a um soberano. O governo de Atenas, antes da democracia, era um governo tirânico, ou seja, tinha um tirano que era um rei, alguém que tinha poderes absolutos. E assim eram todas as cidades da antiguidade. Existia um rei ou imperador que tinha poderes absolutos, de vida e morte sobre os seus súditos, né? Sobre a população daquela cidade. Mas, dado o contexto, né, social e econômico favorável que a Grécia tinha alcançado, eles não toleravam mais submeter a reis tiranos que dissessem o que eles tinham que fazer, porque tinham vários homens poderosos em Atenas. Então, como vencer essa questão? Pela democracia. O que quer dizer democracia na origem grega da palavra? Quer dizer governo do povo.
Então, pela democracia, através do governo do povo, nós próprios, cidadãos de Atenas, poderíamos fazer nossas próprias leis, decidir nossos próprios destinos ou o destino da cidade. Mas quem eram os cidadãos de Atenas? Não eram todos os habitantes de Atenas. Para a sociedade grega ateniense, quem era considerado cidadão eram apenas homens, né, sujeitos do sexo masculino, que não fossem escravos, que fossem homens livres, né, e que tivessem nascido na cidade de Atenas, não fossem estrangeiros. Então era uma democracia muito restrita, né? Quem era considerado cidadão era uma parcela muito pequena da população, porque as cidades estado gregas tinham muitos escravos, obviamente tinham muitas mulheres e uma parcela considerável de forasteiros, ou seja, pessoas que tinham imigrado para o lugar, não eram nativos da cidade. E eles deliberavam, né? Eles tinham poder político porque era feito tudo em assembleias. Assembleias, né, ou ágora em grego, é um lugar, uma situação onde todos podem falar. Normalmente era realizado num lugar aberto e todos podiam falar, todos os que fossem considerados cidadãos. Todos podiam deliberar, ou seja, votar, decidir sobre o que deveria ser feito ou não. Então, isso era uma democracia direta, porque à medida que tinha alguma coisa para ser resolvida, esses homens apenas votavam sim ou não, né, a partir das propostas. Como são feitos nas assembleias atuais, né? É um voto direto. E o que se decidia? Várias coisas sobre a colheita, sobre a guerra, sobre o comércio, sobre a construção de navios, sobre a destinação de recursos para a guerra ou para outra atividade. E aí os cidadãos poderiam deliberar, dizer se eles eram contra ou a favor a proposta que tinha sido feita na Ágora. A democracia que nós temos hoje é muito diferente. É uma democracia indireta. O que quer dizer uma democracia indireta? Nós não deliberamos diretamente aquelas coisas que nós desejamos. Nós elegemos representantes para deliberarem por nós numa Assembleia Legislativa, no caso dos estados da Federação, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, né, no Congresso Nacional, no caso da esfera federal. E na esfera municipal, nós também elegemos os vereadores, que são aquelas pessoas que vão legislar, ou seja, criar leis, tomar decisões no âmbito, na esfera municipal. E isso, então, configura o quê? Uma democracia indireta. Não somos nós que votamos e deliberamos. São eles, que foram eleitos por nós, que exercem esse papel, né? O que pensava a filosofia, né? Já que nós estamos falando da filosofia política, que ela vai falar sobre o Estado e o poder no Estado, o que será que os principais filósofos pensavam? Agora, antes disso, né, eu vou falar uma coisa que eu esqueci. Eu tinha proposto definir também o que é o Estado. O que é o Estado? É uma unidade administrativa autônoma. O que quer dizer isso? É uma região ou um âmbito ou uma unidade administrativa que tenha governo próprio, ou seja, autônomo para decidir os seus destinos. Então, os estados da Federação do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, são autônomos. Sim, eles têm as próprias constituições. No entanto, como eles fazem parte de uma federação, eles se reuniram, né, numa federação, eles elegeram uma Constituição que é superior à Constituição do Estado, que é a Constituição brasileira. Mas eles são unidades administrativas autônomas, assim como um Estado nacional, ou seja, o país que reúne vários estados federativos, né? No caso do Brasil e os Estados Unidos, né? Nós somos uma federação, assim como os Estados Unidos,
ou seja, vários estados juntos, compartilhando a mesma Constituição, ou várias cidades, né, em casos de outro tipo de estados. Então, a gente vai falar do poder político, da filosofia política, o poder que se dá no Estado, ou seja, o poder de decisão estatal, o poder de decisão das questões de um Estado ou de um município ou de um país. Então, voltando agora, onde a gente estava se encaminhando, qual é o conceito para Platão, que foi um ateniense que participou da democracia ateniense? Qual é o conceito para ele de política? O que ele via como melhor forma política, melhor sistema de governo? É, como ele considerava a política? Bem, o Platão, apesar de ter nascido e vivido no período democrático ateniense, ele não era um democrata. Ele presenciou, né, o julgamento de Sócrates, que foi condenado à morte, e Sócrates era o mestre bem amado dele. Era o mestre que tinha influenciado muito seu pensamento. Tanto é que a maior parte das obras de Platão, que são os diálogos platônicos, o principal personagem é Sócrates. Então, nós conhecemos Sócrates na filosofia principalmente através de Platão, que é o seu principal divulgador das ideias de Sócrates, seu aluno e segundo o qual nós acreditamos que ele continuou a obra de Sócrates, né? com, com alguns acréscimos pessoais. Mas o que o Platão dizia sobre a filosofia política? Ele dizia que o Estado ideal não seria um Estado democrático, ou seja, não seria um Estado cujo governo fosse do povo, mas um Estado cujo governo coubesse aos sábios ou aos filósofos. Então, ele não defendia uma democracia, que é o governo do povo. Ele defendia uma sofocracia, que é o governo dos sábios. Por que ele pensava isso? Porque a gente já viu, né, em outras ocasiões, qual era o pensamento de Platão. Platão era um filósofo extremamente idealista. Ele idealizava tanto a realidade que ele dizia que o nosso mundo, o mundo concreto, o mundo material no qual nós vivemos, era um mundo irreal. O mundo real, o verdadeiro mundo, a verdadeira realidade, estaria em outro mundo ao qual nós não temos acesso facilmente. Que mundo era esse? Era um mundo de ideias. Imaginem um mundo só de ideias, ou seja, de essências imateriais que não tem matéria nem substância, mas que tem um conteúdo ideológico, ou seja, são ideias, são conceitos que moram nesse mundo. Isso é difícil de entender, muito difícil, mas para isso Platão criou uma imagem, né? Essa imagem ficou célebre na história da filosofia e é conhecida como mito ou alegoria da caverna. Ele conta a seguinte historinha: imagina que existissem homens presos, acorrentados no fundo de uma caverna, acorrentados de tal maneira que eles não poderiam nem virar a cabeça. Então eles estavam constantemente olhando para frente. Na parede do fundo da caverna para a qual eles olham, eles veem um desfile de sombras. É como se tivesse uma luz atrás deles, projetando sombras que também estão atrás deles naquela parede. Como eles só vislumbraram a escuridão desde que nasceram, além daquela parede com sombras, eles acreditam que aquelas sombras que passam são a realidade, a única realidade existente. E passam uma eternidade acorrentados. Um dos homens, insatisfeito com essa visão perene das sombras, resolve se libertar, consegue se soltar das correntes e passa a andar para trás. Ele passa a procurar a saída da caverna. A primeira coisa que ele vai ver ao deixar seus amigos para trás, seus companheiros de corrente, vai ser que atrás deles existia um muro. Esse muro era um muro
atrás do qual passavam outros humanos carregando ídolos, estátuas, objetos, e atrás desses objetos havia uma fogueira. Então, as sombras que aqueles homens viam no fundo da caverna eram as sombras desses objetos que esses homens carregavam atrás do muro. E aí ele compreende que o que ele tinha visto não era realidade ainda. Mas assim mesmo ele continua subindo, tentando achar a saída da caverna e ver outras coisas, por curiosidade. E aí ele vai caminhando rumo à entrada da caverna, até que ele sai finalmente da caverna. Quando ele sai da caverna, o que ele vai ver é um sol muito luminoso, ainda mais para um homem que jamais tinha visto a luz, e ele fica praticamente sem visão nesse momento que ele abre os olhos para a luz. E ele tem que se esconder, ele tem que fechar os olhos, ele tem que colocar a mão até a vista dele começar a se acostumar com aquela luz. Quando ele finalmente consegue vislumbrar aquele mundo fora da caverna, ele entende que a verdadeira realidade está ali, não estava dentro da caverna. E ele fica extasiado com tantas paisagens e tantas visões bonitas, como o céu, as árvores, os animais. E ele é muito surpreso, pensa em primeira mão em convocar os seus companheiros para poderem ver aquilo que ele está vendo também como uma realidade. E aí ele entra na caverna, né, para tentar convencer os companheiros a também se soltarem, buscarem a realidade, buscarem a luz. E aí ele é muito mal recebido por esses companheiros de corrente que não querem sair do ambiente cômodo ao qual eles estão sentados, olhando fixamente para frente, para aquelas sombras. Eles não têm nenhuma curiosidade de ver outra coisa além daquela visão que lhes é oferecida desde sempre. E eles ficam tão revoltados com o prisioneiro que sai que eles o agridem e mandam ele embora. O que Platão quer dizer com isso? Quer dizer que os homens, quando eles vislumbram a realidade, uma ideia real, eles se tornam agressivos. Eles preferem viver no mundo oculto, eles preferem viver vendo sombras e não a realidade. São poucos os homens que têm coragem de sair da caverna e vislumbrar a realidade, vislumbrar a luz. O que essa luz quer dizer? Essa luz, para Platão, quer dizer a razão, a inteligência, o nosso intelecto. É o nosso intelecto que faz a gente buscar outros caminhos e tentar conhecer a verdadeira realidade e não ficar se conformando em ver sombras pelo resto da vida. Essa metáfora diz bem como Platão era idealista. Ele acreditava que a luz da realidade estava nas ideias, nas coisas que são puramente essência e não matéria. E que as sombras eram aquela realidade material que a gente tem, fazendo um paralelo com o nosso mundo e com o mundo das ideias que ele criou. Então, o que ele vai dizer? Se os sábios, os filósofos, são os únicos homens de uma sociedade muito variada que têm coragem de procurar essa luz da razão, que não têm medo de serem cegos pela realidade, eles são capazes de contemplar as mais belas ideias, as mais puras e perfeitas ideias, como as ideias de justiça, as ideias de bem, as ideias de beleza. E conhecendo essas ideias a fundo em sua essência, eles seriam capazes de aplicar essa ideia na polis. Sabemos que polis é o nome da cidade grega. Então, o que Platão está dizendo? Que apenas os homens que veem as ideias, que veem a verdadeira realidade, são hábeis, inteligentes, capazes de governarem, porque eles veem a perfeição das ideias, então eles colocam em prática. Quem vive no mundo material, no mundo concreto, no mundo terreno, jamais vai ter essa habilidade. E assim Platão divide a sociedade dele em 3 partes, tá? E essas 3 partes da cidade, ou seja, da sua república,
né, do seu estado ideal seriam coincidentes com as três partes da alma humana. O Platão vai dizer que na alma humana existem três partes. Uma parte concupiscente, ou seja, uma parte destinada à concupiscência, ou os prazeres ou apetites da carne, são os prazeres e os interesses mais baixos, né? Menos nobres da alma humana. Quem é que desempenharia essa função da alma concupiscente no âmbito da cidade? Seriam os agricultores, seriam aquelas pessoas que produzem alimentos para o corpo. Então, eles são menos evoluídos em termos de ideias, em termos de pensamento. Platão também vai dizer que existe uma alma irascível. Irascível quer dizer aquilo que se refere à ira, ou seja, uma alma raivosa, uma alma que facilmente se enche de ira. E na cidade, para que classe de homens é necessário que tenha esse tipo de alma irascível bastante desenvolvida? Ora, os guerreiros são aqueles homens responsáveis pela defesa da cidade que devem ter essa capacidade, né, de reagirem conforme a raiva, conforme suas paixões, porque assim eles são capazes de lutar numa guerra e matar e morrer pelo Estado, pela nação. Então, os guerreiros seriam aquelas pessoas que caracterizariam a alma irascível no âmbito da cidade. E qual era a parte mais elevada da alma? Platão vai dizer que a parte mais elevada da alma é a parte racional, ou seja, a parte intelectiva da alma humana. A parte que raciocina, a parte que imagina, a parte que tem memória, a parte que sabe falar, ou seja, usa o logos, a palavra, a parte que pode deliberar na assembleia. E essa alma racional mais elevada, nobre, que se localiza na cabeça, ela só pode ser exercida no âmbito da polis, né? Polis quer dizer cidade, pelos sábios, pela classe dos sofós. Porque eles cultivam as atividades da alma para poder deliberar, para poder serem sábios, para poderem argumentar. E como eles, através desse logos, dessa argumentação, são capazes de vislumbrarem as ideias perfeitas, o mundo das ideias, eles também são capazes de governar, ou seja, aqueles que têm a alma racional. Então é isso, pessoal, essa primeira aula de 23 minutos, e eu vou dar continuidade a essa aula ainda dentro do assunto de política, e o próximo assunto que a gente vai falar é Aristóteles. Como que Aristóteles vê a política dentro da polis.